Já estamos com uma turma boa aqui conectada e espero que todo mundo vamos começar as papas. Primeiro, eu estou super feliz de mediar essa conversa com esse público tão bacana e com convidados que eu gosto tanto. Acho que desde que a pandemia começou, a gente está vendo um movimento gigante no mercado a fim de criar um monte de mudanças extremamente necessárias para esse nosso novo normal, né? A gente teve de surpresa. Um monte de atividades que ela cuidadosamente planejada para ser implementada nos próximos 5 anos tiveram que ser, de um dia para o outro, ser colocadas em jogo. A gente precisou realmente ser rápido, ser criativo, ser inovador. E foi muito legal ver o time de RH encabeçando tudo isso. Eu que trabalho com vocês já há um tempo, sei a importância de ver vocês na frente de mudanças importantes nas companhias. E, gente, vocês deram conta de coisas incríveis. Foi demissão, contratação, redução de jornada, home office, transição de treinamento do presencial para o digital, capacitação de pessoas, ainda ter que cuidar de conflitos pessoais, né, dos colaboradores, e tudo isso ao mesmo tempo, com recursos limitados, afinal de contas, a gente nunca sabe onde é que essa crise pode chegar, e olha como uma vida inteira. Acho que a gente está vendo uma mudança bem importante nas organizações, né, na forma como as coisas vêm acontecendo. E é muito importante a gente usar esse momento, apesar de toda a tragédia que a gente está vivendo, para criar um legado. Como que a gente consegue tirar o bom de tudo isso e realmente trazer transformações positivas para nossas organizações? Eu estou nisso que eu trouxe para essa conversa hoje o Arthur. O Arthur ele é consultor de treinamento na Oxiteno, e junto com o time dele, eles elaboraram um programa que foi super bacana, baseado em 3 pilares. Desenvolvimento da história profissional, saúde e bem-estar e entretenimento. E o sucesso foi tão grande, né, Arthur? Vocês resolveram manter parte dessas novidades aí para todo sempre, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Só um lembrete, quem tiver pergunta, manda aqui no chat, no finalzinho a gente vai responder. E seja bem-vindo para esse papo, Arthur. Obrigada pela sua presença. Imagina, Carol, obrigado ao convite, na verdade, né, pelo convite. Fiquei muito feliz e lisonjeado também em aceitar, porque eu fico até pensando, será que eu sou a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, né? O quanto a gente tem excelentes profissionais, empresas de vanguarda, mas eu fico muito feliz pelo convite e tentar compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo, né? O que está dando certo para a gente. Pode ser que dê certo para as outras empresas, pode ser que dê certo ou não dê certo também, né? Cada um tem que avaliar um pouco o cenário, mas o que eu puder compartilhar vai ser um prazer de todo esse contexto dessa pandemia que a gente foi colocado à prova, né, Carol? Foi, né? Vai o racha, não tinha uma escolha. Para quem não conhece muito a Oxiteno, né, a cultura de vocês, me conta um pouco como é que era essa empresa antes da pandemia, há 3 meses atrás. Como é que era para vocês, enfim. Tá. Eu acho que, na verdade, não vou nem falar só de 3 meses, Carol. Eu vou tentar falar de um cenário do jeito Oxiteno e da transformação que nós estamos vivendo nos últimos anos, né? Uma transformação que a gente entende que ela é necessária por conta da transformação cultural da empresa mesmo. Então, melhorou o áudio agora, Carol. Acho que o microfone deu uma ajudada, melhorou. Então, assim, tem todo um contexto da transformação cultural da empresa e tem todo um time dentro do RH, um time dentro da Oxiteno preparado para toda essa transformação. Acho que a gente tem que pensar assim, o mundo está mudando e vem mudando numa velocidade que nem a gente está dando conta. Então, acho que tem todo esse contexto por trás que a gente foi tentando sair de um patamar, às vezes um pouco reativo, para um patamar mais competitivo nos últimos anos. Eu digo isso quando eu falo dos processos de recursos humanos, e eu falo isso não só da minha esfera de desenvolvimento organizacional, né? Mas eu falo isso da esfera de todo o escopo da área de recursos humanos, que é liderado aí brilhantemente pela Simone Albuquerque, que é a nossa diretora de RH. Então, essa questão da pandemia, na minha opinião, ela acelerou
assim, ela foi a grande alavanca, o grande acelerador, acho que é a palavra mesmo, o adjetivo é mesmo esse acelerador, né? Ela acelerou no conceito de muita coisa, que a gente tinha um paradigma. Aqui não vai dar certo, não, aqui não é desse jeito, não, a nossa cultura funciona assim. Eu acho que a questão da pandemia tem esse lado positivo, que colocou aí as empresas num patamar de home office, né? Vou dar um exemplo, que acho que muitas empresas, assim como a Oxiteno, passou por isso. O quanto as empresas estavam preparadas para um home office, Carol? E aí, quantos paradigmas nós tínhamos de o home office, será que as pessoas serão produtivas? Ou aquele discurso, né, de muitos gestores, não só no Oxiteno, mas mundo afora, não, mas o home office eu não vou ter o controle sobre o meu funcionário, eu não sei se ele vai estar trabalhando mesmo. Então a gente tem que inverter um pouco todo esse processo e colocar o resultado no final do dia com uma grande entrega. Se ele vai conseguir entregar e ser produtivo em 5 minutos, em 8 horas, não sabe, mas vamos tentar olhar sempre pelo resultado. Então, acho que a pandemia ela trouxe esse contexto de uma empresa que tem um viés, sim, mais tradicional, né? Mas somos uma empresa de engenheiros, né, Carol? Engenheiro no sentido positivo também. Somos muito cartesianos, a gente acredita num processo, e como a gente consegue incrementar tudo isso. E aí eu acho que entra um pouco da questão da cultura, no sentido de o jeito que nós éramos anos atrás, a aceleração que nós tivemos nos últimos meses por conta da Covid, e estamos, sinceramente, essa é a minha opinião, Arthur, como profissional, o que estamos nos tornando como uma nova Oxiteno, né? Porque eu acho que é um pouco essas 3 fases que eu vejo. O que eu era lá no passado, o que eu era na véspera da Covid, porque a Oxiteno já estava nessa transformação cultural, e a aceleração que eu fiz, que nós fizemos, né, enquanto sociedade, enquanto país, enquanto organização, enquanto pessoa, por conta da Covid. Eu acho que eu faço um paralelo do que nós estamos fazendo aqui hoje, Carol. Essa questão das lives, né? Grandes famosos aí, né? Os sertanejos iniciaram um pouco isso. Teve aquele boom do Gustavo Lima, Marília Mendonça. Eu acho que a Covid trouxe essa aceleração até mesmo para isso. Nós acharmos formas da gente se conectar sem necessariamente estar presente. A gente fala muito de mobilidade, né? Não, a tendência é mobilidade, o Uber, a questão da mobilidade, o Rap, mobilidade, e a mobilidade do funcionário, né? Quantas vezes, não sei se vocês já se depararam com isso, você que está nos assistindo também, Carol, aquela questão assim, eu estou me mudando para tal cidade para morar perto da empresa. E as pessoas tinham todo um gasto psicológico, mas também todo um consumo aí de ter que fazer um investimento para morar perto da empresa. Será que a gente às vezes precisa morar mesmo? Acho que a pandemia vai mudar um pouco esse contexto. Eu posso morar hoje no interior, porque às vezes vou ter que vir só 2 vezes por semana aqui em São Paulo. No meu caso, eu estou em São Paulo, né? Então, eu acho que muda um pouco essa configuração, que eu acho que é uma configuração de mudança cultural, não apenas da Oxiteno, não apenas das empresas que estão hoje nos assistindo com certeza nessa live, mas acho que é uma mudança de contexto de mundo, que eu acho que está todo mundo passando. Acho que esse é o grande contexto cultural que eu acho que é importante narrar aqui para você. Falei muito, né, Carol? Falei muito. Fala mais pra falar tudo que eu queria. E a gente nem saiu, viu, gente? Pra quem tá ouvindo, tá sendo tudo bate-papo mesmo, assim. Mas é exatamente isso, né? Como é que a gente aproveita essa mudança para criar pontos produtivos do home office sem dúvida nenhuma em deles? Como é que a gente, com o home office, trabalha a mobilidade, consegue trabalhar produtividade, engajamento, e isso vai para várias outras frentes, né? Treinamentos também. Eu acho que hoje a gente compartilha muita informação online. Agora de casa eu estava lendo uma cliente e ela falou, gente, eu estou adorando essa coisa das lives, porque a gente agora vê o que as outras empresas fazem, a gente troca informação. Isso é muito legal, né? A gente conseguir trazer aprendizado através do digital sem perder o contato humano. Como é que a gente consegue ainda manter as interações ricas e saudáveis, mas usando a tecnologia a nosso favor, né? Como é que você vê isso lá dentro, assim?
Carol, eu sempre fico fazendo uma reflexão das pessoas, sei lá, teremos hoje uma reunião aqui na empresa. E aí tem que estar todo mundo pega o notebook, põe embaixo do braço, seu caderninho, quem ainda da era do caderninho eu gosto bastante, então por isso que eu me refiro, a caneta e você vai para a reunião. Aí às vezes é uma reunião atrás da outra. Então você sai de uma sala, aí tem que às vezes pegar o elevador, né, dependendo do tamanho da empresa, pega o elevador, vai para outro andar, porque a sala de reunião é lá, e se desloca, e é fuso horário. É uma série de coisas. E aí eu fico pensando, antes da pandemia, por isso que eu acho que a pandemia é muito ruim, né? Assim, é um caos, tá todo mundo vivendo, ninguém está suportando, não sei mais por quanto tempo as pessoas vão manter a saúde mental se isso a gente não achar uma saída, uma vacina o quanto antes. Mas eu estou tentando trazer um aspecto positivo, tá? Só para deixar claro, não acharem que, nossa, o Arthur só está falando só está falando que a pandemia foi boa. Estou falando do olhar positivo das lições aprendidas. Mas eu fico pensando, olha, tal pessoa que está vindo para a reunião, ela não vai se conectar presencialmente, ela vai se conectar pelo Teams, né, pelo Zoom, o que quer que seja, pela ferramenta que a empresa tenha. E aí eu fico pensando, qual que seria o nosso olhar para as pessoas, para essa pessoa? Nossa, que não está comprometida com o projeto, com a reunião, nem vai participar. Então, acho que essa é a grande mudança, essa reconfiguração do que é o comprometimento, do que é entrega, do que é o resultado no final do dia. Eu acho que esse é o grande ponto. E aí, quando a gente fala de treinamento, as pessoas me perguntam muito, Arthur, tá bom, para treinamento, o que você imagina? Que vai ser para sempre tudo live? Não, eu acho que o sucesso vai ser o blended mesmo, né? A mistura, a gente fomentar que às vezes você tem que fazer primeiro, às vezes, um alinhamento, pode ser por live, vai ter hora que vai ser o presencial, vai ter hora que tem que ser um workshop, sim, de 8 horas o dia todo, que era muito tradicional, quando a gente fala, às vezes, de programas de liderança, conferências de vendas e tudo mais. Mas eu acho que agora a gente consegue explorar outras metodologias com menos preconceitos. Acho que essa é a grande mudança. É assim, parece que antes eu tinha só duas opções, né? Eu vou dar um contexto mais simplista aqui. Eu tinha o e-learning, que as pessoas morriam de preconceito, né? Que saco, fazer e-learning. Porque e-learning as pessoas já pensam que é treinamento, você fica só avançando tela, que era um meio mais antigo de e-learning. Mas vamos pensar nele, o e-learning. Fez o e-learning, aí vem para a sala de aula. Mas workshop de 8 horas, nossa, vai atrapalhar a minha agenda. E eu acho que agora a gente amplia um pouco esse leque e a gente vê que tem várias outras possibilidades digitais. Tem outras possibilidades do presencial. Vou dar um exemplo. Eu sou extremamente a favor, Carol, e acho que as pessoas aprendem brincando, né? Eu sei que às vezes eu tenho que levar em consideração que público eu estou falando, mas jogos, a gente aprende jogando, né? A gente aprende fazendo um benchmarking, nós aprendemos fazendo networking. Então, acho que muda um pouco essa configuração. E aí, vou dar um exemplo, né? Tentando contextualizar. A gente ouve falar muito em 70, 20, 10, né? Para quem está assistindo, trabalha com treinamento, vai saber isso tranquilamente. Às vezes, quem não está, vale só uma contextualização. Então, os 70 são projetos, são algumas experiências. O 20 pode ser ali um pouco do benchmark, network. Estou dando aqui umas referências só para exemplificar. E o 10 é onde eu quero chegar, que é o treinamento formal. Então, assim, antes a gente se apegava muito só no treinamento formal. E eu acho que essa questão, as empresas mais de vanguarda já lidam, acho que, muito melhor com isso, né? Porque é uma questão de ser multinacional, já tem um pensamento mais aberto de fora. Mas eu acho que no Brasil a gente tinha muito preconceito, Carol. Acho que a gente a gente tem o hábito de julgar muito, né? A gente já faz a inferência automaticamente, e com isso vem o julgamento. Ou o julgamento que a pessoa não está presencialmente na reunião, que nem eu citei, ou o julgamento porque é e-learning, aí eu olho torto. E só para você ter uma ideia, vou dar o exemplo da Oxiteno. Nós atingimos, neste mês, uma marca histórica da nossa plataforma de e-learning. O que o acesso do ano passado todo, a gente já fez até junho. Então, olha como as pessoas estão redescobrindo a forma de aprender, né? Eu acho que algumas coisas ajudaram, não só da pandemia. Acho que o YouTube ajudou, né? Essa coisa de você ir lá e pesquisar, né? A gente coloca o funcionário numa rede de aprendizagem, né? Ou o usuário, né? O Netflix está aí para isso. O Netflix, você assiste uma coisa e ele já te recomenda outra. Fala, olha, se você gostou de
N with E, que é o meu caso, que eu amei, ele já está me recomendando outro, Carol. Isso é inteligência. E a gente tem que trazer essa inteligência para esse BI para dentro das empresas, esse BI conectado à educação, ao engajamento. Eu acho que é um pouco disso que eu acredito e que eu venho defendendo e trabalhando dentro da empresa. Eu também voltando aqui, mas é isso mesmo que eu concordo realmente com você, né? Como que a gente gosta de se vender como alguém criativo, inovador, mas na hora que a mudança chega, a gente coloca mil barreiras, né? A gente tenta ali escapar de alguma forma, porque se não entende, a gente está sempre muito mais confortável. E aí, de repente, quando você se vê obrigado a mudar, aí a coisa muda, né? Você vai mudar, é aquilo que a gente já falou antes, não tem muita alternativa. Voltando um pouquinho ali ao Oxiteno, vai, me conta. Chegou aquele final de março, falaram do quarentena, todo mundo em casa, qual foi a primeira reação? Porque a gente viu várias reações de mercado, não sei como é que cada um aí vai se identificar, mas a gente viu empresa que saiu todo mundo comprar notebook, porque não tinha notebook para todo mundo trabalhar de casa, não tinha muito desktop ainda. A gente viu empresa que saiu demitindo todo mundo correndo, para cortar gasto, cortar tudo. A gente viu aqui no Brasil um movimento muito diferente do da Europa, por exemplo, onde a gente conversando com os nossos colegas de lá, percebemos que a parte de treinamento, todo mundo que tinha face-to-face saiu correndo para procurar um fornecedor online. Enquanto aqui no Brasil era assim, verba de treinamento, esquece, esse ano não tem mais nada, corta tudo e a gente não sabe o que vem. Como é que foi esse primeiro dia? Assim? Na casinha, vamos ver o que vai acontecer. Como é que foi essa reunião? Convida a gente. Eu vou ainda fazer uma conexão um pouco particular, né? Então, eu estava de férias, eu estava no Nordeste, quando começou esse burburinho da pandemia, aquela coisa toda, e aí aquela coisa de aeroporto. Eu lembro que a volta eu estava em Maceió, de Maceió para São Paulo, é aquela coisa assim, já tinha um monte de gente com máscara, mas um monte de gente sem máscara também, sabe? Para vocês entenderem que momento eu estava. E assim, ninguém mais já se tocando, aquela coisa toda, mas o aeroporto, a aeronave abarrotada. Então, assim, não tava com aquele distanciamento, não, só para vocês entenderem. Quando eu desembarquei, aí eu voltei num final de semana, na terça-feira eu voltava a trabalhar, e aí foi engraçado, mentira, na segunda. Na segunda eu voltei a trabalhar, e na terça-feira a gente já anunciou o home office. Então eu falo que eu peguei particularmente essa quebra toda, eu falo que eu tive sorte de ter conseguido, de alguma forma, sair de férias, Carol, assim, porque eu sei que tem muita gente tendo que sair de férias e ficar em casa, né, tendo que ficar em casa. São férias apenas de descanso de um computador e de uma videoconferência, de um call, né, essa é a verdade. Mas eu acho que a Oxiteno, ela tem um valor que é muito forte, Carol, que é a segurança. Então, assim, segurança, claro, acho que por sermos uma indústria, né, acho que segurança já é muito, tá latente. Então, assim, toda a nossa reunião, a abertura tem sempre um safety moment. Então, vai ter a live do presidente, a gente abre com um safety moment. Então, aquele momento de segurança para trazer um assunto. Então, assim, a gente fala de cuidado com os fios dentro de casa, cuidado dessa coisa de carregador de bateria, de celular, que você pode tropeçar, você pode se machucar. Essa coisa de a gente ficar subindo, às vezes, no armário para pegar alguma coisa em casa. Ou agora a gente tem que fazer limpeza, porque a pessoa que trabalha com a gente às vezes não está podendo vir trabalhar. Então, é uma reconfiguração. E a Oxiteno tem esse valor muito forte. Então, a primeira medida dela foi: eu preciso manter os meus colaboradores em segurança. E para manter em segurança, eu tenho que manter eles de alguma forma dentro de casa. O nosso grande ponto são dois, Carol. A Oxiteno, né, a indústria química, ela foi considerada a empresa, o setor que tem que continuar, porque a gente fornece mão de obra, né? Então, para quem não conhece a Oxiteno, o que nós fabricamos? A molécula, né? A solução que vão aí para grandes clientes, que a gente usa num detergente, que a gente usa no nosso shampoo, que a gente usa em produto agroquímico, alimentação, diversos produtos. Só aqui citando alguns, eu tenho até que tomar cuidado para não citar e alguém estiver vendo, né, Carol, vai falar assim: não falou o meu. Não é a intenção. É só para ilustrar para as pessoas o quanto nós somos essenciais para a sociedade. E com isso a gente teve que criar um plano, e a empresa foi rápida nesse sentido,
de criar comitês, então um comitê de crise, obviamente, foi criado, já estamos agora com um comitê de plano de retomada, que é uma coisa para o futuro. A gente tem um comitê, então, dessas ações de engajamento, um comitê do novo normal, né? Depois de tudo isso, qual que é esse novo normal? Então, a empresa ela está com um olhar, ela teve um olhar desde o primeiro momento, um olhar para o colaborador e para o negócio e para a sociedade. Então, perceba, eu estou citando aqui 3 pilares, porque eu brinco que é um grande quebra-cabeça, Carol, assim, porque posso parar tudo? Não, não posso, porque eu sou um fornecedor e meu cliente não pode ficar sempre porque eu sou essencial. Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso parar? Então, a gente tentou mapear a empresa, por exemplo, administrativo. Precisa ir para o escritório? Não. Home office. E aí, obrigatório, não é nem opcional. Obrigatório. Acho que na Oxiteno nós tínhamos algumas vantagens. A questão do notebook, para nós já era uma coisa muito comum, né? Acho que a gente teve que fazer algumas adaptações para os estagiários, tá? Não eram todos os estagiários que estavam com notebook, até por uma questão de trabalho, para não levar trabalho para casa, é uma outra configuração e até um outro tipo de preocupação. A gente se preocupou, Carol, em começar a ter, por exemplo, lives semanais. Sabe o que é o nosso presidente e a nossa diretoria, Carol? Toda semana, abrindo lá no final da semana, uma live como essa, para os funcionários poderem fazer perguntas, transparência, clareza. Nós não tivemos, a gente não assinou nenhum termo de hashtag não demita, a gente não fez isso, mas a gente também não fez nenhuma demissão. Por quê? Porque a nossa cadeia produtiva ela estava sendo muito demandada. Então, o nosso negócio, até então, não foi afetado pela crise, Carol. Então, a gente teve, de alguma forma, sorte no sentido porque muitas empresas, a gente está vendo aí a crise do Airbnb, né? Como o vice-presidente recentemente falou, né? O que eles construíram em anos desmoronou em 2 meses. Eu fico com dó no sentido mesmo de compaixão, tá, gente? Mas eu acho que a Oxiteno ela foi se preparando para tudo isso e se preparando no sentido de isso eu coloco, essas pessoas ficam em home office, outras pessoas vão ter que mudar, por exemplo, as fábricas. A gente tem que fazer uma readequação de turnos, justamente, Carol, para a gente preservar a questão da segurança. A gente teve que mudar turno porque em polos petroquímicos, né, que ficam normalmente um pouco afastados das cidades, para quem não conhece, a gente tem aquele serviço de ônibus, né, para os funcionários, de transporte. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode mais colocar as 45 pessoas no ônibus, que é a capacidade máxima. A gente tem que ter um espaço maior, mais rotinas, mais horários, mais disponibilidade para essas pessoas. Então, eu confesso, tá? Eu fiquei muito orgulhoso do jeito que a empresa se mobilizou para cuidar desse tema, para endereçar esse tema e reduzir ao máximo e preservar também ao máximo a saúde dos funcionários, dos colaboradores. Isso acho que foi muito impecável, Carol. E várias outras ações, né? Eu citei aqui algumas, senão a gente vai ficar aqui até o final da noite falando. Eu lembro que você tinha comentado comigo, vocês chamaram de psicóloga para dar palestra, fizeram um mutirão de vacinação, né? Foram atividades assim únicas. Carol, acho que esse é até um bom ponto, que esse dia também foi muito marcante, você lembrou bem, daqui a pouco até você está um pouco mais, o que a gente está tentando extrair de tudo isso e como a gente potencializar tudo isso para o funcionário em questão de engajamento, de orgulho e tudo mais. Mas foi muito interessante porque, por exemplo, aqui em São Paulo, que é a nossa matriz, a gente fez justamente a vacinação da gripe. E a empresa se mobilizou para fazer um sistema de drive-thru que, assim, foi de dar inveja, sabe? Você entrava com seu carro pela entrada da rua de trás, você se vacinava dentro do carro, então o pessoal lá, toda uma estrutura, então você não tinha contato, e você sai por um outro portão. Eu falei, nossa, para você ter uma ideia, eu trabalhei lá 2 anos e meio. Eu falei, nossa, mas eu nem sabia que esse outro portão aqui para Brigadeiro Luiz Antônio, que a gente fica aqui na região central de São Paulo, na Bela Vista, abria. E eu falei, que logística incrível, de verdade, dá muito orgulho. Então a gente tem alguns cases, assim, vou dar um exemplo, né? Outro case do nosso time de HSE, né, de segurança, saúde, segurança, meio ambiente e qualidade, eles fizeram uma adaptação, por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. A minha casa, moro em um apartamento pequeno.
Carol. Mas assim, tem gente que tem uma casa maior, casa menor, tem gente que tem um mobiliário adequado, tem gente que não tem um mobiliário adequado. A empresa fez todo um mapeamento, lançamos pesquisa, as pessoas foram lá se inscrever, eu quero pegar a cadeira do escritório, eu quero pegar o meu kit ergonômico. Então foi feita toda uma logística também para facilitar a vida do colaborador. Eu falo isso porque às vezes a gente está no dia a dia, Carol, é tão legal poder contar isso, porque eu acho que você vai remetendo, você mesmo, eu mesmo aqui como colaborador, falo, caramba, que ação legal, porque a preocupação no final do dia é com o nosso colaborador, né? Para ele estar bem, para ele estar em segurança. Não sei como quem as pessoas que estão nos assistindo, o quanto as pessoas estão trabalhando a mais, porque eu acho que o que eu mais ouço é as pessoas estão trabalhando muito mais depois que começou essa questão do isolamento. Então, nada melhor do que ter uma cadeira adequada, um notebook ali, né, com suporte para você, um teclado. A gente disponibilizou até tela, quem quisesse levar. Então, acho que foi um trabalho bem legal e acho que orquestrado, Carol. E por isso que eu reforço. Hoje eu estou aqui falando em nome da Oxiteiro, mas nem tudo foi o Arthur, né, que fez, muito pelo contrário, eu fiz pouquíssimo dentro do leque todo que essa organização está promovendo aí para os colaboradores. Mas bem lembrado, obrigado pelo lembrete da vacina, é verdade, já ia esquecer. Porque eu acho que a gente fica, às vezes, muito preocupado com o home office em termos de produtividade. Mas a gente esquece o impacto que esse tipo de ação tem no final do dia, né? E como que aquela velha história de funcionários motivados vão querer trabalhar pela empresa para ter resultados melhores. E aí eu faço paralelo com o treinamento, porque é a área que eu conheço dessa mesma de custos humanos, mas como que a gente trabalhar o propósito, a motivação, vai gerar um engajamento lá no final. Não adianta nada a gente só ficar jogando métrica, tem que atingir tantas horas de estudo, tem que vender tantos milhões de reais, tem que não sei o quê. Faz parte, mas tem algo por trás daquilo que é tão importante quanto mais, né? Como é que a gente motiva essas pessoas através de ações que mostram se cuidado com ela, como um treinamento. Eu só quero que você se desenvolva, não sei isso que eu quero, não quero mais nada. E muda tudo, né? E, Carol, assim, quando a gente começa a falar nesse momento da crise, porque assim, no primeiro momento, não sei se isso aconteceu com vocês que estão aí nos assistindo, mas assim, eu, pelo menos, Arthur, tinha uma sensação que eu não tinha nem a proporção, assim, eu não imaginava que ia ser por tanto tempo, eu vou ser muito sincero. Eu acho que até fui um pouco míope nesse sentido, porque eu voltando de férias, contando, né, conectando com o que eu falei ali, eu já falei assim, nossa, acho que a gente vai ter que ficar um mês em casa. Eu acho que, né, não vai passar disso. Acho que, né, vai ter que ter uma adaptaçãozinha aqui ou para ali. Sinceramente, assim, eu acho que o que está todo mundo assustado, e outro dia eu estava assistindo a live do CEO da Gol, e ele falando assim, não tem uma empresa que estava preparada para isso. Não tem. É uma mentira. A empresa mais... A Coca-Cola teve que se reinventar, Facebook está tendo que se reinventar, nós estamos tendo que nos reinventarmos. Então, acho que essa é a grande questão. E a partir desse momento que a gente começou a perceber, que a gente começou a ganhar mesmo, ter a noção, porque no Brasil atrasou um pouco, né? A gente tem unidades na China, nós temos unidade nos Estados Unidos, que já está na Europa também, então as coisas já estavam caminhando lá um pouco mais antecipadamente do que no Brasil. Então a gente estava sempre olhando, só que lá são escritórios, no caso da Bélgica e da China, em Xangai, os escritórios são menores. Então a gente não tinha esse pensamento no sentido de ter a matriz impactada, né? A gente está falando aí de globalmente mais de 2 mil colaboradores, cerca de 2 mil colaboradores. Então, é um pouco disso que, de repente, a gente começou a perceber, Carol, e foi a hora que a gente fez um comitê de engajamento. Vou usar esse termo aqui. Então, a gente puxou lá a minha para Roberta de benefícios, né, de cuidar de bem-estar, chamamos o pessoal de comunicação interna, nosso time ali de DO, a gente se reuniu e falou, calma aí, o que está acontecendo nessa empresa? E eu lembro que uma das ações que a gente foi bem de vanguarda em fazer, e quem estiver assistindo eu recomendo fazer, acho que ainda é momento, a gente aplicou, Carol, uma pesquisa Pulse. Então a gente tem a nossa pesquisa de clima, que ela é bianual, ela ocorreu no ano passado, só que a gente fez uma pesquisa específica para avaliar, para saber como os funcionários estavam sendo impactados. Nível de ansiedade,
nível de estresse, como as pessoas estavam lidando com a comunicação da empresa nesse momento. Como eu sei para você, estávamos fazendo as lives semanais, estamos fazendo ainda, né? As lives semanais da diretoria, do CEO com os funcionários. Então, a gente lançou ali 15 perguntas, então foi uma pergunta, demos 4 dias para as pessoas responderem, compilamos tudo isso, e a gente viu um nível de ansiedade dos nossos colaboradores que chamou nossa atenção. E, obviamente, eu tinha recortes, né, por região, por diretorias e tudo mais. Então, a gente via que o nível de ansiedade, que um dado interessante para vocês, isso aqui não é confidencial, eu posso abrir, a gente está com uma média de nível de ansiedade de quase 7. Então, numa escala de 0 a 10, que eu entendo que se as pessoas estão falando e chegou a 7, a gente tem ali uma preocupação. E aí a gente pegou todos esses dados, trouxemos para esse time, e a gente começou a quebrar a cabeça em pensar assim, o que está acontecendo na casa dessas pessoas? Primeiro ponto. Na casa dessas pessoas, as pessoas estão preparadas? E foi aí que aconteceu tudo isso que eu fui contando já da ergonomia, que eu vou contar agora um pouquinho da parte de engajamento. E eu acho que eu vou conectar uma coisa que ficou muito em voga nas últimas semanas, cara, a questão da violência doméstica, né? Então a gente viu ali movimento das empresas, por exemplo, a Magazine Luiza, redes de farmácia gerando código, Magazine Luiza, até baixei o app para dar um ibope, porque eu tiro o chapéu para eles, sabe, cara? Acho que a gente tem que falar quando as pessoas são boas, são bons. Então, tem lá o botão para você chamar a polícia, um botão de emergência. E é muito engraçado, porque às vezes pode ser que não seja a nossa realidade, Carol. Pode ser que isso a gente não aconteça aqui. E o que a gente tem que começar, e o que a gente tentou fazer dentro desse comitê, é tentar ter um olhar de empatia. E não empatia olhando o meu cenário, vou imaginar como está acontecendo do outro. Não, porque isso não é empatia. Empatia é, de fato, você se descolar da sua realidade e pensar como a cabeça da outra pessoa, ou na situação da outra pessoa. E aí a gente ficou pensando muito assim, e a pessoa que tem filho? Como que ela está lidando com isso? E a pessoa que às vezes fazia exercício e não está fazendo? E a pessoa que às vezes mora num extremo de uma cidade, mora no extremo da outra? O que a gente pode, de alguma forma, fazer para ajudar? E foi um pouco disso que a gente começou a se debruçar, Cá. E aí foi um pouco do que você falou no começo, dos pilares. Então a gente quebrou a cabeça para tentar falar assim, tá, o que a gente vai trabalhar em ações? E a gente separou primeiro os pilares. Então, um pilar, saúde e bem-estar, que a gente estava preocupado com o psicológico das pessoas. Carol, depressão, assim, quando a gente pensa em Brasil, estudos indicam que agora já no próximo ano a gente vai ser um dos países top 3 em índice de depressão, pessoas com depressão. Então, assim, o quanto eu, enquanto representante aí desse comitê, mas o nosso time, enquanto a Oxiteno, ela tem um papel, uma responsabilidade sobre tudo isso, que é o que a Magazine Luiza teve, que é o caso que as redes de farmácias tiveram, a própria Extra Farma, que é uma empresa do grupo, teve também. Então, a gente se apoiar e ser empático a essa situação e tentar readaptar algumas coisas. Então, nós criamos 3 frentes, tá? 3 pilares. Saúde e bem-estar, desenvolvimento, e a gente sofreu, a gente pensou muito, que daí está correlacionado à sua pergunta sobre cultura, e um terceiro pilar chamado entretenimento. E aí você fala, Arthur, tá, lá no começo você falou que vocês são, né, que a Oxiteno é uma empresa mais tradicional. A hora que a gente colocou esse pilar, Carol, até eu falava assim, nossa, será que vai passar isso? Não, será que vai dar certo? Será que vai ser aceito? E aí foi muito engraçado porque... O quê? Desculpa, Cá. Exagerei, né? Acho que tá demais. Porque você fica com aquele receio de, acho que tô sendo over demais até, sabe? Tipo, acho que tá demais, acho que vou errar aqui a mão, acho que as pessoas não vão curtir. A gente começou a pensar um pouco nisso. Então, uma das ações que nós fizemos foi institucionalizar uma live adicional. Então, eu tenho lá no final da semana a live interna, que é os presidentes com os diretores conversando, e a gente criou uma live no início da semana ancorada nesses pilares. Então, nós trouxemos uma psicóloga, a doutora Ana Cláudia Vanzelli, até mandar um beijo aqui para ela, que falou justamente sobre essa questão do isolamento, como o isolamento pode te impactar, mas como você conseguir lidar bem com tudo isso. Então, do aspecto emocional, e ela deu um show, foi incrível, as pessoas amaram, e ela veio, Carol,
numa pegada conectada ao nosso tema aqui da transformação, que é assim, se fosse antes da pandemia, pode ser que eu não contratasse a doutora Ana Cláudia Vanzelli, porque pensa numa pessoa, ela é incrível, eu amo ela de paixão, cabelo vermelho, toda tatuada, né? Então, às vezes, podia ser um pouco não apropriado para a nossa cultura, para o nosso jeito. Foi um sucesso. A nossa ferramenta de videoconferência esse dia travou, ninguém mais entrava porque a gente tinha atingido aí o limite da capacidade, a gente teve que fazer até alguns reajustes internos, foi um sucesso. Fizemos uma live, Carol, sobre síndrome da impostora e barreiras de gênero. Um sucesso, o papel da mulher, né? Essa questão do preconceito, a culpa. Então, a gente proporcionou lives ancoradas em tudo isso e a gente foi além. A gente teve a ideia, olha que loucura. Chamamos uma professora de Pilates e a gente começou a pôr aulas de Pilates toda terça e quinta, né? Então, às 18 horas, live de Pilates. Começamos, olha que a gente falou assim, acho que os funcionários, não sei se acontece isso dentro da GoFluent, tá, Carol? Sabe aquele momento do café? A gente, vamos tomar um café? Aí você vai pro café, para ali um pouquinho, dá aquela espreguiçada, bate um papo ali informal, para você voltar até melhor pro trabalho. Isso é muito normal, qualquer empresa tem isso. A gente falou, mas como as pessoas estão fazendo no home office? Então a gente criou o Vamos Tomar um Café. Algumas sessões que a gente entrava nessa sala e a gente ficava batendo papo. Então imagina, entrava o Arthur do RH, a Carol, caso, né, vamos supor, Carol, que você fosse da Oxiteno, a Carol do jurídico, o João de marketing, a gente entrava lá e ficava 30 minutos batendo papo. Ah, vamos falar do que hoje? Ah, sei lá, tá difícil pra caramba em casa. Aí a outra falava do filho, que a escola vai entrar em férias. Era um momento de desompilar. É muito legal que aí na primeira sessão a gente tinha ali 20, 25 pessoas participando. Na segunda sessão, 50. E a gente foi ampliando. A gente fez o Vamos Tomar um Café, que chamou Let's Together, nos Estados Unidos. Foi super bacana. E a gente foi incrementando tudo isso nas regiões. Ações simples. Ações sem custo, Carol, assim, muitas dessas que eu citei, sem custo mesmo, mas com impacto, assim, que não dá nem para mensurar. Sabe aquele funcionário que depois te chama, Carol, e fala assim, olha, aquele papo que a gente bateu ali no Vamos Tomar um Café fez toda a diferença, porque eu estava de saco cheio, porque eu estou participando de um monte de reunião, porque é meu filho aqui gritando. Aí veio um outro insumo. Opa, filho gritando. O que a gente está fazendo para os filhos? E aí a gente falou assim, não, já sei, vamos fazer um happy hour show de talentos. Aí a gente lançou isso, vamos fazer um happy hour show de talentos e tudo mais. E a gente convidou os funcionários para cantarem, para fazer alguma apresentação e tudo mais. E todo mundo de nariz torto, né? Ixi, será que vai dar certo? Ah, gente, é muito engraçado. Da empresa mais inovadora, ela só é inovadora porque ela tentou algum dia. Então eu sempre falo isso. Então assim, tenta. O não você já tem. O ruim você já tem, o não deu certo você já tem, mas ao mesmo tempo, acho que se a gente tem um propósito muito maior, Carol, a gente marca a vida das pessoas, porque vieram vários feedbacks, o happy hour, a gente fez esse happy hour show de talentos, foi das 18 até era para ser das 18 às 19, e aí funcionários cantando com filhos, e a gente viu aquele movimento, super legal, e as pessoas mandando, participando. Então a gente tinha ali no Happy Hour mais de 100 conexões, e as pessoas interagindo, contando, e a gente contratou até uma banda para mesclar, porque eu não tinha certeza, olha o receio aqui da pessoa, eu fiquei na dúvida se eu ia ter tantos talentos dentro da empresa que topassem se expor, esse era o meu receio. Então eu tinha que criar um ambiente ali amistoso, então eu trouxe uma empresa para garantir a música, qualquer coisa, né? Se ninguém cantasse, tinha uma banda ali para dar um suporte. Mas foi muito engraçado, porque aí começou a dar 7 horas, eu falei, gente, a gente tem que encerrar. E o pessoal no chat, não, pelo amor de Deus, isso foi bem no começo da pandemia. Não, a gente não tem nada para fazer em casa, continua a live, por favor. E aí foi engraçado, porque até essa questão da pandemia, ela mudou um pouco, né? Se a gente olhar a audiência das lives, vamos pensar da Marília Mendonça, né? Para quem gosta de sertanejo. Marília Mendonça bateu um recorde lá no começo, 3 milhões, se não me engano, 3 milhões e 200 mil pessoas conectadas. A última live dela já não está tanto, porque às vezes o formato satura um pouco também, né, cara? Acho que é legal a gente tentar ser criativo
para não saturar. Mas eu acho que o mais legal de tudo isso, Carol, é o quanto nós estamos impactando as pessoas e o quanto nós temos uma responsabilidade na vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, agora em julho, a gente vai fazer um mês de julho especial. Para quem conhece, já tem parentes, conhece alguém que trabalha no Oxiteno, sabe o quanto que a gente está sendo disruptivo. A gente vai fazer no dia 8 e no dia 15 lives para as crianças, para os filhos dos funcionários, e a gente vai colocar no horário do almoço. Que é aquele momento que o pai, a mãe, né, vai lá preparar alguma coisa, vai fazer lá preparar um almoço, deixa ali o filho conectado e a gente vai propor oficina de suco, oficina de brinquedo sustentável. Então, assim, a gente vai brincar até com um pouco da sustentabilidade do negócio, mas também a gente passar isso para os filhos. A gente vai fazer um arraiá, dia 23 de julho, já vai fazer uma festa julina na empresa virtual. Então, sobre isso eu não posso dar muito spoiler, porque nem os funcionários estão sabendo de todos os detalhes, só foram convidados para o arraiá. Mas, assim, vem muita coisa legal, que é para tentar, Carol, engajar as pessoas. E eu acho que é importante a gente refletir o que é esse engajamento, né? Assim, poxa, por que eu gosto de trabalhar num lugar? Primeiro, porque às vezes eu estou alinhado com o propósito daquela empresa, né? E tudo que eu tentei descrever aqui para vocês é um pouco do que eu tenho orgulho, sabe? No final do dia, o nosso sabonete, o nosso álcool gel, tem um produtinho ali da Oxiteno, né? O meu shampoo, o detergente que eu uso, que os médicos estão usando para fazer sua higienização. Cara, a gente que está proporcionando, o nosso time que está lá na fábrica, né, em turnos, se expondo, com receios, mas eles estão trabalhando para a gente oferecer isso para as pessoas, né, essa segurança, essa proteção ao mesmo tempo. Então, acho que isso é muito legal. E eu acho que é muito legal quando as pessoas, e essa é a grande reflexão do comitê de engajamento, o que é o engajamento? Né? É você trabalhar numa empresa que faz isso, que está alinhado com o propósito, é você trabalhar numa empresa que se preocupa com você e com a sua família, então que não que não teve um processo nesse caso de demissão, que foi o nosso caso, não demitimos ninguém por conta da pandemia, foi a preocupação toda dessas ações que eu fui citando para vocês, desde a vacina até o kit de ergonomia para as pessoas retirarem, o envio de máscaras, né? A gente deu kits de máscaras para as pessoas das fábricas, mudamos aí os turnos. Eu acho que isso é um pouco do engajamento. Acho que você fala, quero trabalhar nessa empresa, né, que se preocupa comigo, que tem um bom clima organizacional, que prepara os gestores para serem melhores, né, gestores comigo, com o meu time, com as equipes. E eu acho que é um pouco disso que a gente tentou resgatar, Carol, e mais, fortalecer, porque eu acho que a gente está saindo muito mais forte de um contexto de orgulho de pertencer, pelo menos é a minha sensação como colaborador. Falei muito, Carol, tô falando demais. Eu achei muito inspirador. Eu agora estou lançando um para o tempo, porque eu estou fazendo muita pergunta aqui, mas eu queria a gente tentar amarrar um pouquinho. Acho que todas essas ideias incríveis que vocês tiveram, na verdade, se divertiram muito sem impactar nada de resultado, né? Muito pelo contrário, trazendo mais resultado, trabalhando mais. Isso é super inspirador. É muito bacana. E quando aqueles colocam com vocês, você falou assim, a gente fez uma pesquisa pulso, quem quiser faz, que ainda está em tempo. Isso ficou na minha cabeça. Esse ainda está em tempo. E agora a gente fala aquela sensação de que a quarentena está acabando, né? Está meio flexibilizando um monte de coisa, a vida está mais ou menos parecendo que vai voltar ao normal, a gente não sabe bem, mas né, já estamos aí no meio do ano. Mas ainda está em tempo, né? De fazer tudo, de não ter que dar quarentena para fazer essas coisas. Muito pelo contrário, a ideia é a gente seguir nessa toada, seguir esse ritmo. E queria saber o que vocês já sabem que vai continuar desse jeito, ou o que vai mudar, que legado para ser deixado. Bom, Carol, eu acho que, na verdade, muita coisa vai ficar. Assim, eu acho que é engraçado porque a gente fez, dentro dessas ações de engajamento, a gente fez uma aula de Zumba. E aí a gente fez uma aula de Zumba numa sexta-feira, 6 da tarde, e a gente queria até saber como seria a audiência e tudo mais. E a gente teve ali um bom público. O que eu fico pensando é que lá atrás, às vezes a gente ficava sugerindo isso para a organização. Vamos fazer uma aula de Zumba. E as pessoas, acho que não vai colar.
eu acho que agora, essa questão da live para os filhos, lives de bem-estar, falando lives, mas a gente pode explorar, obviamente, um leque de metodologias e esforços. A gente disponibilizou um aplicativo de meditação para os funcionários, né? Eu falo isso porque, dentro do contexto que nós estamos, isso é muito disruptivo. Isso está sendo muito bem aceito pelas pessoas. Você abrir seu Teams, né, no caso da ferramenta que a gente tem de videoconferência, e funcionários te abordando, Carol, falando assim, olha, não pode parar, esse movimento tem que continuar, é essa empresa que eu quero trabalhar, que eu tenho orgulho, né? Essa empresa que está mostrando que tem preocupação genuína comigo. Então, assim, de verdade, eu acho que o movimento, e é muito engraçado porque é um movimento que é de todos, não é só do RH. É o presidente que está pensando assim, a diretoria está vendo que dá certo assim, os funcionários estão apostando cada vez mais, estão dando para a gente a anuência de falar, continua, dá certo. Eu acho que esse é o mais legal. Então, eu, de fato, não sei exatamente o que vem. Eu acho que, obviamente, vai ter uma hora que a gente vai ter que fazer uma virada de bastão, uma passada de bastão, e é um pouco do que a gente está prevendo. Então, por exemplo, em setembro, a gente vai fazer um lançamento de um projeto muito estratégico, que é o lançamento da nossa universidade corporativa. Então, obviamente, a tendência é que nossas lives, que estão hoje muito ancoradas num pano de fundo aí de Covid, ela esteja muito mais conectada com uma questão da estratégia da empresa. Mas a estratégia da empresa são pessoas. Então, não é que eu vou deixar de fazer, a gente vai deixar de fazer tudo isso. Não. A gente vai continuar fazendo, mas conectando mais a competência, aos valores da organização, à estratégia da empresa, e isso já te responde que isso vai continuar. Obviamente, a gente vai ter que fazer, né, dar uma nova roupagem, né, utilizar a nossa criatividade para mudar um pouco e dar um outro tom, até para não ficar mesmice para as pessoas, né? Porque a gente está tão rápido, né, cara? Até que a gente se acostuma. Hoje a gente gosta disso, amanhã a gente já gosta daquilo, porque já tem uma coisa nova, né? Então, acho que é um pouco disso que eu acho que vem para ficar. Maravilhoso, que a gente não quer ver o da Marília Mendonça, vamos se reinventando. Usando o seu exemplo. Obrigada, né, pelo esse bate-papo, mas antes da gente terminar, vou puxar aqui algumas perguntinhas. O Alcir Miguel, por exemplo, perguntou para a gente que a gente está vivendo um fim do debate sobre produtividade e começando uma era de empregabilidade. Então, isso é uma pergunta. Você acha que a gente está vivendo essa mudança de produtividade para empregabilidade? Eu acho que sim. E eu acho que é uma mudança de... acho que alguns paradigmas estão sendo quebrados, Carol, sabe? Quando a gente fala... acho que a gente tem que desmistificar cada vez mais o que é produtividade, né? Porque a produtividade, eu falo que são por olhares, né? O que é produtivo, às vezes, para a empresa pode estar sendo um funcionário lá se descabelando, trabalhando das 7 às 7, né? Mais todo o expediente da família e tudo mais. E eu acho que essa conexão da entregabilidade é um pouco justamente disso. Assim, o quanto as empresas estão preparadas, Carol, para cobrar pelo resultado, né? Criar metas beirando o resultado, e às vezes uma coisa um pouco mais rápida, mais agile, não aquela coisa tão, um projeto que demora o ano todo. Eu acho que essa é a grande reconfiguração, né? Eu ser avaliado pela minha entrega. Entreguei, está aqui, né? E você tem todo o ciclo de gestão de pessoas conectado um pouco nisso. E a gente desmistificar um pouco, reforça um pouco isso. Mas meu funcionário, eu não sei se ele está aqui, ou eu não sei se meu funcionário, eu já ouvi tanto, até mesmo dentro do escritório de outras empresas que eu trabalhei mesmo, o funcionário não sai do celular. Tá, mas ele trabalha com o quê, né? Porque tem que levar em consideração, se ele trabalha, sei lá, se ele é vou pensar, um atendente de telemarketing, né, que ele está ali durante o período de trabalho dele, conectado, tendo que atender o cliente a uma ligação atrás da outra, e é uma profissão que eu valorizo muito, por sinal, realmente, às vezes, não dá para ele ficar com o celular atendendo. Mas porque, às vezes, a gente está aqui, eu posso bater o olho e ver se alguém mandou uma mensagem. Então, acho que até isso a gente está mudando. Porque a entrega é que tem que ser contada. Tem que, no final do dia, a gente tem que estressar e ver se a entrega está sendo consistente. Eu acho que é um pouco disso que eu acredito. Eu já acreditava antes da pandemia, tá? Eu acho que agora só fortaleceu
essa questão para mim. Agora você tem um álibi, né? Outra pergunta aqui. Como que uma empresa que nunca investiu nessa transformação pode fazer para que isso aconteça de uma forma mais leve, sem atropelar etapas? Porque a gente vê que o Covid acelerou muito isso. Quem não fez já ficou para trás, mas como que a gente pode criar uma estrutura bacana, até pensando no longo prazo, para essas mudanças? Eu acho que a primeira coisa, assim, a gente tem que olhar muito o jeito de ser de cada empresa, né? E a gente aproveitar aí as oportunidades para a gente surfar na crista da onda, eu sempre falo isso. Então, movimento, essa questão da pesquisa que eu falei, por isso que eu falei que ela é muito apropriada sempre. Porque eu acho que você tem que ter sempre, Carol, um indicador. Por que você está fazendo aquilo? Né? E eu acho que às vezes, vou falar por mim que eu sou de humanas, né? O pessoal de humanas é aquela coisa, não, vamos fazer, e fica um fazer pelo oba-oba, um fazer desconectado a uma estratégia, ou desconectado a um porquê. E aqui eu falo muito pela minha maturidade, pela minha evolução sobre esse contexto e esse meu pensamento, tá, Carol? Então, eu acho que tudo tem que estar conectado a um propósito. Que propósito? O seu indicador no final do dia. Qual que é? A sua estratégia, qual que é? Até para você conseguir justificar o porquê você está fazendo determinada ação em detrimento a outra ação. Acho que essa é o grande X da questão. Então, o meu conselho, né, se eu posso aqui me arriscar a um conselho, mas o meu conselho é assim, tente achar um indicador para você percorrer. Então, você tem ali, qual que é o seu problema, onde você quer chegar, e propõe uma ação que encaixe aí. E respeite muito, eu falo até por mim, olha aí grandes empresas, sei lá, citar algumas como um elogio, já citei a Magazine Luiza, vou citar a Natura. Eu vejo às vezes o LinkedIn da Natura, eu fico, sabe aquela coisa como profissional? Eu quero fazer igual, né? Só que eu tenho que respeitar a quantidade de funcionários que eu tenho, a quantidade de funcionários que eu tenho em home office e a quantidade que estão trabalhando. Porque às vezes eu vou estar criando ação que nem impacta as pessoas, né? Que no final do dia as pessoas nem assistem. Ou não poderão nem assistir porque estarão trabalhando, estarão na planta, alguma coisa assim, na planta, na indústria, né? Na nossa planta de produção que a gente fala. Então, eu acho que a grande sacada é a gente achar essa zona entre o que eu preciso, né, os meus indicadores, para ser bem assertivo nesse contexto do que eu vou propor para a organização. E, obviamente, a gente achar um caminho que seja o nosso. Pode ser a live, pode ser uma aula, pode ser a entrega de alguma coisa na casa do colaborador. Eu acho que isso também pega tão bem, sabe? Então, a gente tem que ser criativo mesmo, tem que se desafiar. Mas acho que a grande questão é respeite o jeito da empresa. Obviamente, se você também só se apegar nisso, pode ser que você não saia do lugar. Mas seja inovador respeitando um contexto. Estou tentando aqui criar uma resposta mais ampla e do que eu estou raciocinando aqui junto com vocês. Mas acho que é isso, para você ser assertivo. E aí é muito engraçado, porque você vai dar medo. A hora que você fez, se você tiver um feedback muito positivo, utilize ele para retroalimentar. Né? Para você até mostrar para o seu board, olha, o pessoal gostou, olha, tá dando certo, porque eu acho que isso vira um bom insumo para você ganhar espaço. E acho que foi esse o movimento que nós fizemos, por exemplo, no Oxiteno. Carol, a gente foi assim, vamos primeiro fazer isso, virou barulho. Aí depois veio de cima, Arthur, precisamos fazer mais. Arthur, vamos fazer... Eu tenho aqui uma sugestão de palestrante. Quando a pessoa manda sugestão de palestrante, gente, ela tá comprada com você. Eu sempre falo isso. Então, foi um pouco assim que a gente fez. Não sei se eu respondi, se eu consegui ajudar essa pessoa que fez a pergunta, espero que sim. E também depois me chamem no LinkedIn, eu estou à disposição para a gente estressar mais o assunto, tá, Cá? Vou até disponibilizar nossos contatos aqui para quem quiser tirar mais dúvidas, que não vai dar tempo de falar de tudo. Mas o pessoal aqui está te elogiando muito. A Elaine falou muito bacana da transformação que está sendo feita no nosso CT, empatia nesse momento tão delicado, muito importante. Parabéns, Arthur. O Felipe também disse que ele não tem uma questão, mas ele quer te dar parabéns pela palestra, que vou entre aspas, realmente muito boa na utilização das palavras. Fico feliz de ver que outras empresas possam se iniciar com a NTT, que é a empresa que ele trabalha, e lá se iniciar e já realizou também algumas atividades como as dicas. Parabéns. Super obrigada por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar
muitas ideias inspiradoras. Tomara que a gente consiga levar esse legado adiante, trazer cada vez mais inovação, mais tecnologia, mais interatividade, mais tudo para dentro das empresas. Acho que a gente tem muito a aprender com essa situação toda. Obrigada mais uma vez. Quem quiser conversar com a gente depois, ficam aí no contato, a gente vai ficar super feliz para contar. É isso aí, um restinho de semana para todo mundo. Pode falar alguma coisa primeiro? Posso? Tá bom. Então, ó, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Carol. Obrigado a todo o time da GoFluent. Obrigado a todo mundo que assistiu também. Minhas redes sociais estão à disposição no LinkedIn, Arthur Felipe Souza Jorge. Pode me adicionar, a gente vai trocando aí figurinhas e espero ter contribuído um pouco e compartilhado um pouquinho aqui do que a gente tem feito. E, Carol, não posso esquecer, quero agradecer a todo o time desse grupo disciplinar, a Roberta, a Janaína, a Giovana Estiva, o Bruno Geronaso, que firme, e nossa diretora Simone, que deu aí carta branca para a gente poder fazer tudo isso. Obrigado, viu? Maravilha, parabéns para esse time todo. Beijo grande. Tchau, pessoal. Bom descanso.